Hoje eu quero falar sobre um texto narrado na Bíblia que diz sobre a pesca maravilhosa. Conta a história de Jesus se encontrando com os discípulos no barco após várias tentativas a noite toda, os discípulos ali tentando pescar e não conseguiram pescar nada. Mas sobre uma palavra de Jesus, tudo mudou e é disso que eu quero falar. Quero falar sobre a diferença de Jesus quando ele está no barco da nossa vida. E a primeira coisa que eu aprendi em cima dessa leitura é que o fracasso de ontem não determina o milagre de hoje e de amanhã. Pedro e aqueles homens, eles eram experientes, eles conheciam o mar, sabiam jogar rede, sabiam onde os peixes estavam. Mas naquele momento a maré não estava para peixe, como muitos dizem por aí. E ainda assim eles insistiram e nada aconteceu. E nós também muitas das vezes agimos assim, nós fazemos a nossa parte, trabalhando duro, fazemos nossas orações antes de sair de casa, ajudamos as pessoas para facilitar o caminho das pessoas, para ser abençoado também em cima disso. E muitas das vezes a porta se fechar. E Deus, às vezes, nos permite uma noite vazia ou momentos vazios, e isso não significa que Ele nos abandonou, Ele está nos preparando para o milagre do amanhã. Por isso precisamos ser obedientes, porque obediência abre os caminhos. Então quando Jesus fala assim, lança a rede para tal lugar, Pedro sabia que aquele horário ali não era o horário correto para aquilo, já havia amanhecido, ele era experiente, ele sabia que aquilo ali provavelmente não daria certo. Mas era Jesus falando com ele, então ele fez o quê? Ele foi obediente. Já tinha tentado a noite toda na força dele e não conseguiu, ele entendia e sabia que era Jesus, então ele foi na força de Jesus. Muitas das vezes a sua experiência não vai resolver o problema que você está querendo. E é nesse momento que você tem que consultar o Senhor, tem que ouvir a voz dele. E quando ouvir, ser obediente. Quando ele falar, faz isso aqui, você tem que fazer. Porque ele está te dando a direção do que é certo e errado, ainda que aos seus olhos, pela sua experiência, pareça que não é a coisa certa a fazer. Mas a palavra de Deus sempre vai prevalecer, porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor sempre serão maiores que os nossos caminhos. Lembre-se que muitas das vezes a bênção está em obedecer e não em entender. Pedro poderia falar, Jesus, eu não estou entendendo, não tem nada a ver com o que você está falando, eu tenho experiência nisso, não vou fazer. Mas ele não quis entender, ele quis obedecer e deu certo. Então confie na palavra de Deus, ainda que as circunstâncias digam ao contrário. Siga a palavra de Deus. Deixa Deus assumir o controle do teu barco. O milagre acontece quando Jesus assume o controle. Pois assim que Pedro obedeceu, o que aconteceu? Ele pegou tantos peixes, e as redes não aguentaram e começaram a arrebentar de tanto que ele pescou. Na força dele ficou a noite toda, não conseguiu. De manhã, quando tudo parecia ao contrário, Jesus aparece e fala assim, ó, faz isso aqui. Totalmente ao contrário daquilo que ele, como pescador experiente, sabia. Mas ainda ele fez o que aconteceu? A rede estava cheia de peixe. Tudo aquilo que ele tentou a noite toda resolver o problema, as dificuldades, aquilo tudo, a bonança, ele conseguiu com uma simples palavra de Jesus, e uma simples obediência. E isso significa que Jesus muda qualquer circunstância. Uma porta que estava fechada pode se abrir de uma hora para outra. Onde há tristeza, ele traz esperança. E onde havia vazio, ele derrama provisão. Esse é o Jesus que eu conheço. Esse é o Jesus que a gente precisa seguir. Eu sei que o nosso lado humano muitas das vezes atrapalha. O querer fazer do nosso jeito acaba atrapalhando muitas das vezes o propósito de Deus na nossa vida. Mas a gente tem que trabalhar isso através do Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Então precisamos trabalhar isso em obediência ao Senhor e ouvir a palavra dele e ser obediente. Por mais que esteja um caos em volta da gente, a gente tem a consciência que a nossa vida está sob o controle do Senhor, ele tem nos guardado. E eu e a minha esposa, a gente passa muito por isso. E não são poucas as vezes que se levanta algo contra a gente em diversas áreas da nossa vida. E sempre a gente leva para o Senhor. Muitas das vezes a gente quer tentar com a nossa força, não consegue levar para o Senhor resolve. Mas aí vem uma outra pancada. E sabe o que é impressionante? Mesmo a gente sabendo que o Senhor nos livra de todas elas, ou já nos livrou de todas as outras do passado, ainda assim a gente fica preocupado e angustiado. Porque essa nossa natureza humana é assim. E isso a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar a nossa natureza humana para confiar mais no Senhor do que na gente mesmo. Talvez hoje você esteja com essa rede vazia. Você está olhando para a rede e fala assim, não tem mais jeito, trabalhei a noite toda e nada está acontecendo. Mas Jesus não está olhando para isso. Jesus está olhando para o milagre que vai acontecer na sua vida, se você permitir e for obediente a Ele. E para frisar aqui que o milagre não foi a quantidade de peixe que Pedro pescou. Isso foi só uma consequência. O milagre foi a transformação de Pedro. Até porque quando ele viu todos aqueles peixes ali, que ele tentou a noite toda, trabalhou a noite toda para conquistar,
numa hora para outra perdeu esse valor. Por quê? Porque ele olhou para Jesus, ele viu que tinha algo muito maior de Jesus. E é assim que a gente tem que fazer. Entender que Jesus é muito maior do que qualquer coisa que a gente almeja nessa vida. E o que Pedro fez? Jogou tudo aquilo de lado, que ele ficou a noite toda se estressando, angustiado, e foi seguir Jesus. Simples assim. Muitas das vezes na nossa vida a gente fica angustiado, querendo um monte de coisa, querendo satisfazer nosso ego, nossas vontades, nossos desejos, e a gente acaba se esquecendo de olhar para o principal, que é Jesus. Mas quando a gente cai em si, como Pedro caiu em si nessa passagem aí, nós jogamos tudo de lado, tudo aquilo que a gente achava importante, que não é, a gente joga de lado e segue o principal. E o mais interessante é que depois daquele dia, Pedro deixou de pescar peixes. Ele pescou foi pessoas para o reino dos céus. Muito tremenda essa passagem, muito forte. Deixe Jesus entrar no barco. A última palavra não é de fracasso, mas de vitória. Ah, mas eu não sei como trazer Jesus para o meu barco. Simples, se você não tem essa intimidade ainda, não sabe se relacionar com Deus. Primeiramente, entrega a sua vida para Ele. Pede direção a Ele, pede para Ele entrar na sua vida. Fala, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Você mesmo aí onde está, acabou de assistir esse vídeo, feche seus olhos e fala, Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Me dê a direção, fica comigo, caminha comigo. Eu entrego a minha vida em Ti, eu confio no Teu sacrifício naquela cruz, me ajuda. Me dê a direção a partir de hoje. E pode ter certeza que Jesus vai trazer as pessoas certas, vai te direcionar para o lugar certo para que você venha ser tratado. Fique ligado que pessoas vão ser usadas por Deus para te abençoar e para te orientar no caminho certo, tá bom? Guarda esse vídeo no teu coração. E se você lembrou de alguém também, compartilha com essa pessoa, tá? Deixe um comentário aí se você quiser aí embaixo, na barra de comentário. Deixe um joinha, um ok, né? Para provar que você gostou do vídeo. Sinta-se à vontade para falar qualquer coisa, um testemunho. Fica com o meu abraço, mas o importante é ficar com Deus.